Queria agradecer aos irmãos. Domingo passado, quando acordei, levantei, tentei levantar, a casa girou para mim, mais uma vez. Desde 2004 eu convivo com labirintite, e uma vez o meu médico virou para mim e falou assim: você aprendeu a conviver com esse negócio, né? Eu falei: é verdade. Especialmente porque o labirinto é um instrumento que Deus colocou no nosso corpo para nos ajudar no nosso equilíbrio, né? E eu só tenho funcionando o labirinto do lado esquerdo. Então, um labirinto é que Deus usa para me manter em pé, né? Ele faz o papel de dois, ele faz o papel dos dois. Em 2004 eu tive uma perda, inclusive perda auditiva desse ouvido direito, perdi uns 30%. Naquela época eu acho que eu cheguei a perder 40%, mas Deus teve tanta misericórdia que houve uma reversão e eu consegui voltar aí para uns 30% só de perda, né? Mas Deus tem nos sustentado com a sua graça, tem nos abençoado, nos ajudado. Infelizmente não pude estar aqui com vocês no domingo passado, mas estive na quarta-feira, já de quarta-feira em diante estive aqui trabalhando normalmente. E peço que os irmãos continuem orando por nós, para que Deus nos dê da sua graça, da sua bênção, e continue nos ajudando a servir. Hoje, mais do que nunca, essa cadeirinha aqui vai fazer muito bem, vai abençoar muito. Eu estava olhando para ela e estava me lembrando do pastor Frixel, que foi pastor muitos anos da Primeira Igreja Batista de Dallas, nos Estados Unidos. E ele, já no final da sua vida, ele era levado para o púlpito numa cadeira de rodas. E ele, sentado na cadeira de rodas, pregava a palavra de Deus, porque essa era a sua paixão. Esta semana nós tivemos uma conferência no Seminário do Sul, intitulada Paixão pelo Ministério. Eu não pude ir lá, mas assisti pelo menos 2 conferências pela internet. E na quinta-feira, pastor Fausto estava falando sobre as paixões de alguns pastores pelo ministério. Dentre elas, a paixão de pregar. Citou alguns exemplos de pessoas que têm a paixão de pregar. E eu posso dizer para os irmãos que, se Deus permitir, eu quero terminar a minha vida pregando o Evangelho. Eu tenho paixão por pregar o Evangelho. Ainda que tenha que ser sentado, de vez em quando ficando em pé, às vezes sentado, mas eu tenho paixão por pregar o Evangelho. Alegria em pregar o Evangelho. Alegria em estudar a palavra de Deus e encontrar nela alimento para mim, alimento para o meu povo, para o povo de Deus. Muito obrigado pelas orações de vocês. Muito obrigado. É muito bom estar aqui com vocês. Você abriu a sua Bíblia em Malaquias? Muito bem. Então, você deixa a sua Bíblia aí marcada, porque eu vou compartilhar com você ali na tela esse texto a partir do verso 6, mas de acordo com a Bíblia, a mensagem. E eu tenho certeza que quando a gente terminar de ler o texto aqui, a impressão que a gente vai ter é de que a gente pode fechar a Bíblia e ir para casa. Eu não vou precisar nem pregar, porque o texto é autoexplicativo. O mês de novembro é um mês de adoração para a nossa igreja, e hoje nós separamos um dia para refletir sobre adoração. Hoje à noite estaremos celebrando os 106 anos do coro Dorival de Souza. 106 anos. Eu quero deixar um trabalho de casa para vocês. Leiam o Salmo 95. Tá bom? Leiam o Salmo 95. Leiam também Hebreus capítulos 3 e 4. Você vai encontrar esse mesmo salmo lá em Hebreus capítulos 3 e 4. Então, hoje à tarde, separe um tempo para ler Salmo 95, para ler Hebreus capítulo 3 e capítulo 4. Trabalho de casa, tá bom, gente? Vamos vir afiados aí para hoje à noite. E
Pensando então nesse texto, nós vamos refletir sobre o culto que agrada a Deus, sobre a adoração que agrada a Deus. E lá, a partir do verso 6, o Eugene Peterson traduz esse verso da seguinte maneira: não é verdade que um filho honra seu pai e um trabalhador honra o seu patrão? Assim, se sou o pai de vocês, cadê a honra? Se sou o seu patrão, cadê o respeito? O Senhor dos exércitos de anjos está chamando vocês à responsabilidade. Vocês, sacerdotes, estão me desprezando. Vocês dizem, como assim? Parece até os adolescentes dizendo, né? Como assim? Como assim nós estamos te desprezando, Senhor? Como estamos te desprezando? E Deus responde, com esse culto ordinário, mal feito e desonroso que me oferecem. E vocês perguntam, o que queres dizer com desonroso? O que há de tão desonroso nisso? Quando vocês dizem, o altar do Eterno já não tem importância, o culto ao Eterno não é prioridade, isso é desonroso. E quando vocês oferecem animais imprestáveis para o sacrifício no culto, animais que estão tentando se livrar, animais cegos, doentes, aleijados, isso não é desonroso? Tentem aplicar um golpe desses no gerente do banco ou no prefeito. Onde vocês acham que vão parar? Pergunta o Senhor dos exércitos de anjos. Dobrem os joelhos e orem para que eu seja misericordioso com vocês. Vocês, sacerdotes, meteram todo o povo em apuros. Com esse tipo de conduta, acham que vou prestar atenção a vocês? Pergunta o Senhor dos exércitos de anjos. Por que alguém não fecha simplesmente as portas do templo, pondo uma tranca? Assim, nenhum de vocês poderá entrar e brincar de religião com esse culto sem sentido. Não estou satisfeito. O Senhor dos exércitos de anjos não está satisfeito. Eu não quero mais esse culto de faz de conta. Eu sou honrado em todo o mundo. E em todo o mundo existem pessoas que sabem me adorar e me honram e oferecem a mim o melhor que possuem. Elas estão dizendo em todos os lugares, Deus é maior. Esse Senhor dos exércitos de anjos. Todos, menos vocês. Em vez de me honrar, vocês me insultam. Vocês me insultam quando dizem, a adoração não é importante. O que levamos para a adoração não interessa. E quando dizem, que coisa mais sem graça, isso não faz diferença alguma para mim. Vocês agem de forma tão arrogante, empinando o nariz. Vocês são arrogantes comigo, o Senhor dos exércitos de anjos. E quando de fato me oferecem alguma coisa, é uma esmola, algo defeituoso ou inútil. E vocês acham que vou aceitar isso? É o Eterno que está falando com vocês. Que seja amaldiçoado aquele que faz alarde, aquele que promete, faz uma promessa dizendo que vai fazer algo grande para mim, um sacrifício dispendioso, digamos, e na última hora aparece com algo insignificante e inútil. Eu sou o grande rei, o Senhor dos exércitos de anjos, honrado em todo o mundo, e não vou aceitar isso. A gente poderia fechar a Bíblia e ir para casa, não poderia? Mas eu queria dizer primeiramente para vocês que o culto, o nosso culto, agrada a Deus, alegra o coração de Deus, quando nós o honramos. Quando nós o honramos. Você pode ler esse texto e dizer assim, pastor, esse texto não é para mim. Porque Deus está falando aqui com os sacerdotes de Israel. É verdade. Se nós formos pensar, eu acho que não existe aqui entre nós nenhuma pessoa que seja da tribo de Levi. Tem alguém aqui que seja da tribo de Levi? Muito menos da família de Arão, que são os sacerdotes. De onde vieram os sacerdotes. Então, nós não temos aqui ninguém que seja um sacerdote daquele tempo. Mas, no contexto do Novo Testamento, o que diz 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9?
Vós sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês que nem erais povo, agora são povo. Vocês que não tinham alcançado misericórdia, mas agora têm alcançado misericórdia. Deus nos chamou para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos sacerdotes. Nós somos o povo sacerdotal. Um dos princípios da reforma protestante que Deus usou Lutero para ressuscitar foi justamente o princípio do sacerdócio universal de todos os santos. O contexto do Antigo Testamento é de que havia um sacerdote que deveria representar o povo diante de Deus. Uma pessoa a quem o povo deveria recorrer e essa pessoa deveria interceder pelo povo ao Senhor. Esse é o contexto do Antigo Testamento. No Novo Testamento, cada um de nós pode ir ao trono da graça. Cada um de nós tem livre acesso à sala do trono de Deus e pode buscar ao Senhor por si mesmo, pela sua família, pelas pessoas com quem se relaciona, enfim, cada um de nós é um sacerdote livre, desimpedido para estar na presença de Deus, na presença do Senhor. Então, nesse sentido, no sentido do Novo Testamento, esse texto é para mim e para você. Esse texto é para cada um de nós que certamente carece da graça do Senhor, cada um de nós que deseja oferecer a Deus um culto agradável, um culto que realmente há de honrar e glorificar o nome do Senhor. De que forma nós honramos a Deus? O filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Deus está perguntando para mim e para você. Se eu sou o Senhor, onde está o temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos? A vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós perguntais, como temos desprezado o teu nome? Ofereceis alimento impuro sobre o meu altar, e ainda perguntais, como temos te profanado? Quando dizeis que a mesa do Senhor é desprezível, quando nós oferecemos a Deus alguma coisa que não seja de acordo com o agrado dEle, nós não estamos honrando ao Senhor. Podemos honrar o pai, a mãe, os mais velhos de idade, o professor, o chefe, os líderes do nosso país. A questão é como temos honrado ao Senhor. Será que temos procurado honrar ao Senhor com as nossas atitudes? Especialmente esse Senhor que não desperdiça, não divide a sua glória com ninguém. Por amor de mim mesmo eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei a minha glória a nenhum outro. Deus não divide a sua glória com ninguém. Nós vimos isso aqui no último domingo de outubro, falando sobre soli deo glória, sobre somente a Deus a glória. Deus não divide a sua glória com ninguém. Se Ele não divide a sua glória com ninguém, temos procurado glorificá-lo, temos procurado honrá-lo em tudo, em todas as situações, em todas as circunstâncias. Olha só o que diz o texto no capítulo 2. Agora ouçam esta acusação, sacerdotes. Se vocês se negarem a ouvir com disposição para obedecer e se negarem a honrar a mim, o Senhor dos exércitos de anjos, em adoração, vou amaldiçoar todos vocês. Vou trocar todas as bênçãos por maldições. Aliás, as maldições já estão em ação, porque vocês não levam a sério essa questão de me honrar. Sim, e a maldição vai se estender aos seus filhos também. Que coisa séria, gente. Que coisa séria. Vou esfregar no rosto de vocês as sobras de comida estragada das suas festas. É isso que os aguarda. Deus estava triste com o culto que o povo estava oferecendo. E você pode pensar, pastor, o que eu tenho a ver com isso? Se não sou eu que preparo o culto que a igreja oferece. Aqui que está o grande engano. Aqui que está o grande engano. O culto que nós oferecemos, ele não é simplesmente uma responsabilidade do ministério de oração da nossa igreja. O culto que nós oferecemos a Deus é, sobretudo, responsabilidade minha e sua. Eu e você somos os adoradores que o Pai
está procurando e que Ele quer achar. Eu e você não estamos aqui para assistir ao culto, para ver o que vai acontecer, mas estamos aqui para prestar um culto a Deus, para oferecer um culto ao Senhor. Eu e você, quer estejamos aqui, quer estejamos aí, somos parte desse culto. E Deus está olhando aquilo que nós estamos oferecendo a Ele, aquilo que nós estamos colocando no seu altar. Ele está olhando, Ele está vendo para mim e para você o tempo todo. O Senhor se agrada do nosso culto quando lhe oferecemos o que temos de melhor. Quando lhe oferecemos o que temos de melhor. A palavra de Deus nos diz lá em 2 Crônicas 19, versos 8 e 9. Também em Jerusalém nomeou Josafá alguns dos levitas, dos sacerdotes e dos chefes de famílias israelitas para julgarem questões da lei do Senhor e resolverem pendências dos habitantes. E o verso 9 vai dizer, deu-lhes a seguinte ordem, as seguintes ordens, vocês devem servir com fidelidade, com coração íntegro, no temor do Senhor. É desse jeito que nós precisamos servir, não apenas os diáconos, não apenas os pastores, mas todos nós precisamos servir a Deus com um coração íntegro, com fidelidade ao Senhor. É dessa forma que Deus espera que nós venhamos a servi-lo. E é dessa forma que nós vamos alegrar o seu coração. Alegramos o coração de Deus quando oferecemos o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa agenda. Quando eu digo que eu não tenho tempo para Deus, será que eu estou alegrando o coração de Deus? Quando você não dá tempo para a sua esposa, você acha que a sua esposa fica feliz com isso? Quando você, minha irmã, não dá tempo para o seu esposo, você acha que ele fica feliz? Quando nós não damos tempo para os nossos filhos, será que eles ficam felizes? Tempo é uma questão de prioridade, a gente gasta o tempo de acordo com aquilo que é importante para a gente. Se Deus de fato é importante, se Deus de fato merece toda a honra e toda a glória da nossa parte, nós precisamos ter tempo para Ele. A gente não pode mais ficar oferecendo desculpas esfarrapadas para Deus, dizendo que não temos tempo para orar, não temos tempo para ler a Bíblia, que a gente não tem tempo para vir à escola bíblica, que a gente não tem tempo para fazer o curso Vida Nova de Teologia Básica, que a gente não tem tempo para ir a um pequeno grupo, que a gente não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo. Deus nos deu 24 horas por dia para viver, cada dia. Simples assim. Você tem 24 horas. É tempo pra caramba. É tempo à beça. John Piper aqui diz que as redes sociais são uma grande prova de que todo crente, todo cristão tem tempo para Deus. Se você tem tempo para essas coisas, você tem tempo para Deus. Se você tem tempo para manter em dia o seu Facebook, você tem tempo para Deus. Com certeza tem. Alegramos o coração de Deus quando oferecemos o melhor do nosso tempo, o melhor do nosso orçamento. Temos dado a Deus o melhor do nosso orçamento. Qual é o melhor do nosso orçamento? É a primeira parte, não é a última parte. É a primícia. Recebemos e separamos o que é do Senhor. É a primeira parte. E fazemos isso como um ato de fé. Porque Deus vai suprir a nossa necessidade com o restante que ficar nas nossas mãos. Separamos primeiro para o Senhor, porque cremos que Ele vai multiplicar aquilo que ficar nas nossas mãos. Porque Deus é o Deus de toda a provisão. E há de suprir todas as nossas necessidades. Como proveu certamente o cordeiro para Isaac, Ele vai prover para mim, para você, tudo aquilo que nós precisamos e para a nossa família também. Então separe em nome de Jesus a primícia do Senhor, o dízimo do Senhor. E devolva ao Senhor. Devolva por quê? Porque você recebeu 100% dele, você está devolvendo 10% para Ele, dizendo, Deus, muito obrigado. Deus, muito obrigado. Eu quero te servir com fidelidade, porque tu tens sido mais do que fiel a mim. Todos os dias as tuas misericórdias se renovam sobre mim, porque grande é a tua fidelidade sobre a minha vida. Glória a Deus por isso.
Então devolva o seu dízimo ao Senhor com alegria, com prazer, porque a palavra de Deus nos diz, lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá, a quem contribui com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Nosso culto também precisa ser uma expressão daquilo que acontece na nossa casa. Culto que agrada a Deus começa em casa. O nosso culto alegra o coração de Deus quando ele começa dentro de casa. Quando ele começa dentro de casa. Não tem como a gente dissociar. Não tem como a gente dissociar o que a gente faz na igreja do que a gente faz em casa. Se em casa a gente não cultua, na igreja a gente não vai cultuar também. Aí você vai dizer, pastor, então o senhor está querendo dizer que eu tenho que fazer um culto doméstico todos os dias com a minha família? Seria ótimo se você fizesse isso. Seria excelente. Mas eu estou falando do culto como um estilo de vida. Cultuar não é honrar a Deus? Nós não vimos isso? Cultuar não é honrar a Deus? Você está honrando a Deus dentro da sua casa? Você está cultuando a Deus dentro da sua casa? Dentro do seu lar? O que a minha casa tem a ver com o meu culto? Tem tudo a ver. O melhor que nós podemos oferecer a Deus começa dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, no âmbito da nossa família. No âmbito da nossa família. Veja o que diz a palavra de Deus lá em Malaquias. Capítulo 2, o profeta vai dizer, e aqui está a segunda ofensa, versos 13 a 15. Vocês enchem o lugar de adoração com a sua choradeira e fungação, porque não recebem o eterno do eterno o que pedem, não recebem do eterno o que pedem. E sabem por quê? É simples. Porque o eterno estava lá, como testemunha, quando você fez seus votos de casamento à sua jovem noiva, e agora quebrou esses votos, quebrou o elo de fidelidade com a sua companheira de promessa, a mulher da sua aliança. Foi o eterno que fez o casamento, não você. Seu espírito permeia até os menores detalhes dessa união. E o que ele espera do casamento? Ora, filhos de Deus. Portanto, guarde o espírito do casamento dentro de você, não traia a sua esposa. Eu odeio o divórcio, diz o Deus de Israel. O Senhor dos exércitos de anjos diz, odeio o desmembramento violento de uma carne no casamento. Portanto, cuidem-se, não baixem a guarda, não traiam. Você tem noção do que é isso aqui, irmão? Tem noção? O culto começa dentro de casa. O culto começa dentro de casa. As pessoas naquela época já estavam traindo. Já estavam desonrando seus votos conjugais. E chegavam no templo como se tivesse tudo às mil maravilhas, como se tivesse tudo acontecendo do jeito que deveria acontecer. Deus está dizendo aqui, eu sou testemunha desse casamento, fui eu que fiz esse casamento. Ah, não, eu tenho os meus padrinhos de casamento e tal, os meus compadres, comadres, mas não sei o quê. Deus está dizendo, não, meu irmão, eu fui testemunha, eu estava lá quando você assumiu uma aliança, quando você assumiu um compromisso com aquela mulher, com aquela garota, com aquela jovem noiva. Eu estava lá. E eu odeio o divórcio. Você vai dizer, mas Deus permitiu o divórcio. Permitiu.
Está lá em Moisés. Está lá no Pentateuco. Por que ele permitiu? Jesus vai dizer. Você se lembra do que Jesus disse? Por que Jesus permitiu o divórcio? Por causa da dureza do coração. Aliás, a respeito de dureza de coração, a gente vai falar hoje à noite. Está lá no Salmo 95. Se hoje ouvides a minha voz, não endureçais os vossos corações. Um coração duro estraga um casamento. Coração duro estraga um casamento. Estraga uma família. Estraga uma família. Culto começa dentro de casa, querido. Culto começa dentro de casa. A gente não pode viver dentro da igreja uma coisa dissociada daquilo que a gente vive dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Se a gente não cultua Deus na nossa casa, se você lá dentro da sua casa está afundado na pornografia, vendo filmes que não são próprios para um cristão, para um servo de Deus, para um discípulo de Jesus assistir, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Se lá dentro da sua casa você está acessando sites pornográficos, alguma coisa está errada com o seu culto, meu irmão. Se a gente faz esse tipo de coisa dentro de casa e vem para a igreja, aquilo que a gente oferece aqui na igreja é hipocrisia, é um culto vazio de sentido, de propósito. Não faz o menor sentido isso. Não faz o menor sentido. Deus não se agrada disso. Deus não aceita isso. O propósito dos cuidados com o tempo e com aquilo que a gente faz dentro de casa, lembre-se daquele filme A Prova de Fogo. Um dos conselhos do pai para o filho, qual foi? Cuidado com os parasitas. Cuidado com os parasitas. E ele captou a mensagem. E quando ele captou a mensagem, o que ele fez? Pegou o computador dele, colocou do lado de fora, pegou o taco de beisebol, quebrou aquele computador inteiro. Porque aquele computador estava sendo um parasita. Aquele computador estava sendo instrumento do inferno para minar o seu templo, para minar o seu relacionamento com Deus. Estava sendo fonte de pornografia. Estava minando o seu casamento. Estava perdendo a sua esposa por causa de um computador. Hoje, não precisa nem ter computador, né? Tem celular à vontade, aí você pode acessar pornografia onde você quiser. Em qualquer canto. Qualquer canto. Meu celular é digital, pastor. Ninguém vai ver. Deus está vendo, meu irmão. Minha esposa não vai ver, mas Deus está vendo, meu irmão. Deus está vendo. E vai que na hora que você estiver dormindo, ela pega o seu dedo, bota lá e descobre tudo que você está fazendo. Maravilha, né? Já pensou? Ih! Ih! Mas isso é uma beleza. Isso é uma beleza. Um amigo meu uma vez falou para mim, né, quando ele chegou em casa, não tinha nem essa época de celular com digital, computador mesmo. Chegou em casa, encontrou um livrinho, assim, que a esposa dele tinha entrado no seu computador, tinha ido lá no histórico. Você sabe que você pode ir no histórico? Você quer saber o que seu filho viu? Tá? Vá lá no histórico, se ele não tiver limpo o histórico antes, né? Se ele não tiver limpo o histórico, vai estar lá. Vai estar lá. Ela foi no histórico do computador e começou a ver aquelas porcarias todas lá e imprimiu tudo e botou em cima da mesa para jantar com ele. E quando ele chegou em casa, querida, me perdoa. Que lambança. Que lambança. O culto começa em casa. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado? Vamos lá, vamos terminar.
Nosso culto alegra o coração de Deus quando é fruto da nossa aliança com Ele. Quando é fruto da nossa aliança. E o que é aliança, irmãos? Aliança é compromisso com Deus. A palavra de Deus nos diz, talvez isso ajude vocês a acordar. Talvez aí vocês reconheçam que eu estou acusando vocês com o propósito de dar novo fôlego à minha aliança com Levi, a aliança do Senhor dos exércitos de anjos. Minha aliança com Levi foi para dar vida e paz, cumprir minha parte na aliança com ele, e ele me honrou. Ele viveu com reverência e temor diante de mim. Ele ensinou a verdade e não mentiu. Ele andou comigo em paz e retidão. Ele protegeu muitos, impedindo que caíssem na valeta. E assim os manteve na estrada. Deus fez uma aliança com Levi, patriarca de Arão, patriarca dos sacerdotes. E diz, eu fiz a minha parte na aliança. Quando a gente faz uma aliança com alguém, há responsabilidade dos dois lados. Correto, irmãos? Correto, gente? O irmão, quando se casou, o irmão assumiu uma responsabilidade e alguém assumiu a responsabilidade com você. Simples assim. Então Deus está dizendo assim, olha, quando nós fizemos uma aliança, eu fiz a minha parte na aliança. Nós estamos fazendo a nossa parte na nossa aliança com Deus? Nós estamos fazendo a nossa parte naquilo que nós nos comprometemos com Deus? Há um momento em que o texto diz assim, ai daqueles que prometem me oferecer algo útil, e quando chegam na hora me oferecem algo desprezível. A vida cristã não é feita de promessas, gente. Né? Simplesmente eu prometo fazer isso, prometo fazer aquilo. A vida cristã é feita de atitudes. Minhas, suas, de cada um de nós. Em nome de Jesus. Vamos oferecer a Deus um culto que de fato alegre o coração de Deus. Esse texto aqui é o desabafo do Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que não merece qualquer coisa, da minha parte nem da sua parte, que merece o nosso melhor. O melhor dos nossos dons, talentos, do nosso tempo, da nossa oferta, do dízimo que pertence a Ele. O Deus que merece o melhor está aqui para receber o meu culto e o seu culto da melhor maneira possível. Vamos orar? Pode fechar seus olhos nesse momento para a gente orar e falar com o Senhor? O Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que o adorem com sinceridade, que o adorem com o melhor de si mesmos. O melhor que você pode dar a Deus é você mesmo, é o seu coração íntegro,